Fala-se inclusive no Livro dos Espíritos que viver isoladamente é abrir mão desse artifício, dessa lei, para a nossa evolução, para a nossa pretensão de evolução. Abrir mão dessa lei. Vivermos então sozinhos, presos num lugar, nós estaríamos abrindo mão de uma das maiores importâncias, que é o convívio dia a dia. O que faz esse convívio dia a dia? Cada vez mais articula na nossa mente uma forma de vivermos de uma maneira melhor. E cada atitude, cada intenção que nós fazemos para o nosso próximo em sociedade, nós angariamos problemas ou nós angariamos acertos dentro de nós conforme nós interagimos em nossos pensamentos. A lei de sociedade, então, ela está vigente dentro das nossas energias a todo tempo, a todo momento, seja em casa, na família, seja na sociedade, no trabalho, seja com o vizinho, com a vizinha, em qualquer circunstância. E a lei do trabalho, para nós seres encarnados, é a maneira com a qual nós usamos e aguçamos a nossa inteligência, aprimoramos a nossa inteligência cada vez mais para o ganho material. Por que o ganho material? Porque a gente vê neste momento esta condição de necessidade. E fazendo isso, nós mexemos energias sutis em nós, que faz com que amanhã nós podemos adquirir práticas mais ostensivas em trabalhos mais dinâmicos na espiritualidade. Exercitamos hoje, então, através da lei do trabalho, né? Que mais uma vez eu gosto de falar. Eu penso na execução do meu trabalho ou hoje na forma com a qual eu me dou com as pessoas. Então eu penso, a energia está dentro de mim. Esse meu pensamento gera uma energia dentro de mim. Eu vou usar então regiões do meu cérebro para articulações dos pensamentos regidos pelo trabalho, pela atividade de trabalho e pela forma com a qual eu ajo com as pessoas, a maneira com a qual eu me dou com as pessoas. E diante da derrota, nesta maneira de se lidar com as pessoas, automaticamente a derrota faz com que eu aprimore uma ideia para que eu possa articular melhor minha convivência na situação seguinte. Ou seja, eu me dou mal com o meu empregado, tivemos uma pequena discussão ou desentendimento, seja ela qual for, eu vou articular uma ideia para aprimorar a minha próxima possibilidade de convívio com esse meu empregado. A mesma coisa do meu empregado para com o patrão. A mesma coisa de nós para com o vizinho, para com a prima, o primo, o irmão, a irmã. Então a convivência em sociedade aprimora a nossa evolução a partir do momento em que nós entendemos situações que estão em condições desagradáveis ou nós estamos articulando pensamentos que não sejam de ordem construtiva e sim destrutiva. Essas outras leis para a próxima oportunidade, né? Lei de construção e conservação. Mas nós estamos em sociedade, então, articulando ideias dentro de nós, fazendo com que haja a forma aprimoramento através de o quê? Da criatividade, da forma de pensar, da forma de agir no convívio geral todos os dias, todos os instantes. E mais uma vez dizendo, quando nós nos isolamos ou nos colocamos de uma maneira em que nós convivemos cada vez menos com as pessoas, abrimos mão então desta condição de evolução na nossa vida, porque queremos, por preguiça. Ou muitas vezes articulamos essa energia contida dentro de nós de uma maneira destruidora. Armamos e arquitetamos planos, seja para ganhar dinheiro, seja para fazer uma trapaça financeira no trabalho, seja para qualquer coisa, articulamos então essas energias e é no campo da sociedade que as aprimoramos ou colocamos numa condição de estacionamento. Entendido até aí? Então é uma lei natural em que nós estamos cada vez mais juntos,
arrumando uma solução de vivermos cada vez melhor em comunidade. Por quê? Porque na espiritualidade é o que mais os bons companheiros espirituais fazem. É viver em sociedade de maneira cada vez mais harmônica. E para entendermos a convívio numa sociedade mais evoluída, nós estamos treinando hoje a nossa convivência diante da nossa vida. Articulando então ideias que nos dá sentido de orientalidade. Eu hoje agi mal com fulano, com Betano, com Ciclano. Amanhã eu preciso articular uma maneira, mentalmente inventar, ter uma ideia em que eu possa conviver cada vez melhor. E assim, progressivamente, acontece a evolução dentro de nós. Ok? Então, é importantíssimo que tenhamos cada vez mais qualificação mental quando nós estamos falando de pessoas que estão dentro da nossa sociedade, dentro do nosso condomínio, dentro do nosso trabalho, dentro da vizinhança, no modo geral, dentro da família. Porque muitas vezes nós somos práticos em lidar com as pessoas, e essa praticidade diante do nosso momento de evolução ainda é uma forma muitas vezes fria, inadequada, que nos coloca diante da condição do convívio, sim, mas do aprimoramento, não. Portanto, essa lei de sociedade é extremamente importante para nós, quando nós estamos verdadeiramente preocupados na arquitetura dos nossos pensamentos. Ok? A lei do trabalho, por seu lado, nos entusiasma, porque é a maneira com a qual nós temos dentro da nossa mente uma ideia que a gente gosta para sobrevivência. O que nos excita a busca do trabalho é exatamente nesse momento a sobrevivência. Mas todos nós sempre pensamos que a lei do trabalho, tida lá, escrita lá no Livro dos Espíritos, é única e exclusivamente a forma com a qual a gente arruma para ganhar o nosso rico dinheirinho. É óbvio que quando nós estamos diante da busca do trabalho, da convivência, de procurar uma escolaridade adequada, nós estamos num trâmite de evolução, com uma intenção ainda primitiva, que é a material, mas nós estamos num trâmite de evolução. Estamos pensando e articulando ideias para aquisição de conhecimento. Isso é trabalho, isso gera trabalho para fazer isso. Fazendo com que nós vamos aprendendo que a cada instante em que eu aprendo algo, há o aprimoramento em mim. Um exemplo, quando nós, por exemplo, um engenheiro, ele decide ele tem dentro da mente dele a ideia de querer ser engenheiro. O que motiva ele é que para ele a satisfação da profissão misturada com a possibilidade do ganho é o entusiasmo, é aquilo que o leva à procura do conhecimento. Mas ele não pensa como engenheiro ainda. Agora ele entra na faculdade, vai adquirir todas as técnicas conhecidas, possíveis, passadas na faculdade, e ele vai sair de lá pensando como engenheiro, completamente diferente da época em que ele ainda queria, mas não pensava como um. Então ele teve um trabalho em estudar, em dedicar a sua vida na manipulação dos elementos para que adquira a composição do conhecimento dentro dele, para que ele comece a pensar como um engenheiro. Ok? A mesma coisa acontece diante de um advogado, a mesma coisa acontece diante de todas as profissões que nós escolhemos. Sempre é importantíssimo que nós busquemos, então, mediante a nossa evolução, algo que nós gostamos de fazer. Por quê? Tecnicamente, nós vamos passar a vida mais feliz quando estamos mais acostumados com aquela energia que já pensamos, que já trazemos como ideia. Uma outra maneira de trabalho interessantíssima é quando nós não temos essa capacidade ou condições de escolha e que nós durante a vida transformamos o trabalho num bem-estar íntimo.
Trabalhamos então a nossa mente para o aprimoramento. Quando eu comecei, eu não gostava do que eu fazia. Fiz porque foi aquilo que eu encontrei para fazer. Mas o tempo foi passando, eu fui ganhando meu dinheiro e automaticamente eu fui passando a gostar daquilo que eu faço. Houve um trabalho mental, houve uma possibilidade de evolução ministrada sobre a lei do trabalho. Mas quando nós estamos falando de trabalho, é para exatamente quando nós estivermos numa condição de evolução na espiritualidade, nós estávamos manipulando elementos exatamente como muitos espíritos fazem. Eu falei do engenheiro, poderia falar do pedreiro, quando ele mistura a técnica dele conhecida, areia, cimento, cal, água em quantidade medida, e ele faz o cimento, e através da técnica dele, na energia dele, ele joga a massa na parede, e ele coloca e faz esse acabamento que muitas vezes nós estamos vendo aqui. Ele então, executando o trabalho dele, é um manipulador de elementos. Como eu disse, areia, cimento, cal, água. Isso é o pequeno treino que nós temos nesse momento, para quando estivermos na espiritualidade, onde muitos espíritos mexem com elementos químicos, com a física, com a biologia, criando estruturas orgânicas, por exemplo, para viver num planeta como nós estamos vivendo. Jesus, Emmanuel narra muito bem isso, trabalhava arduamente para a composição atmosférica para que nosso planeta tivesse a condição de se habitar como nós temos hoje. Jesus participou muito nisso. Ele e os seus assistentes, diversos cientistas espirituais, físicos, químicos, biólogos, enquanto a ciência nos diz as várias transformações atmosféricas e de solo e de ar, e que tudo o que houve para que hoje nós tivéssemos exatamente a vida que nós temos. Então a matéria-prima é dada por Deus, nosso Pai, nosso Criador. E a criatividade de manipulação administrada pelo Mestre Jesus. Para chegar nesta possibilidade de trabalho, nós estamos hoje diante desta proposta de vida que nós temos para manipular essas ideias dentro de nós. Consegue entender aí, companheiro e companheira? A habilidade, então, que existe diante dessas duas leis para que o nosso futuro seja promissor? Porque muitas vezes nós pensamos assim, quando se fala a lei do trabalho, é o ganho, trazer o dinheirinho para dentro de casa para comprar comida, para a gente ter o sustento para continuar. Isso é o que nos movimenta na busca do trabalho. E cada um, todos os dias, tem uma elaboração, uma criatividade que a gente vai chamando de experiência com o decorrer dos anos, que nos vai tornando mais flexíveis à escolha do tipo de trabalho que nós temos. Vai nos tornando mais maleáveis, vai nos tornando mais hábeis, né, no manuseio dessa articulação que é o trabalho. Isso faz com que, dentro da nossa mente, nós vamos cada vez mais entendendo e maturando a ideia desta condição dentro da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque a mente, por exemplo, eu falei do engenheiro, falei do pedreiro, por exemplo, né? Sabendo minuciosamente como se mexe a massa bruta, há condição de nós manipularmos elementos para fazermos edifícios, prédios, para fazermos estruturas na espiritualidade fluidicamente. A manipulação mental ela é muito mais gigantesca na espiritualidade pela aquisição e posicionamento mental que o espírito tem. Mas o exercício nós vivenciamos hoje. Então não é só o fato de se ganhar alguma coisa para o sustento. É exatamente a manipulação mental que nos coloca, que passa dentro de nós. Como eu disse na outra oportunidade, usamos regiões da nossa mente para articularmos determinado pensamento. Essa energia é um grau de energia criadora. Por quê? O engenheiro, ao colocar a arquitetura no papel, ele já tem a imagem do prédio pronto. E nós ainda vamos
entender toda a técnica dele com o quê? Com a construção, cada um na sua atividade. Assim é o advogado quando ele pensa numa ideia estratégica para livrar o seu cliente de uma situação que ele precisa. Assim é o advogado quando ele vai diante dos vários ramos que existe na advocacia, né? Seja no criminal, seja no civil, enfim. Toda vez que ele tem uma ideia mediante a técnica adquirida, as leis, o conhecimento das leis, ele está usando a energia criadora para executar esta condição. Essa energia criadora no futuro vai ter grandes formas em trabalhos diferenciados na casa do Criador, na continuidade da nossa vida. Consegue entender, diante dessa proposta, o que essas duas leis verdadeiramente fazem conosco? Então, mais uma vez eu digo, regiões do meu cérebro que são aprimoradas com esta elaboração. Esta energia passa pela espinha dorsal e automaticamente vão atingir órgãos relacionados às emoções na execução desse trabalho. O maior problema que existe, a maior condição negativa que existe, é que, por exemplo, nós somos pessoas que buscamos um grande índice de satisfação. Muitas vezes nós buscamos coisas em que nós não precisamos ou que achamos que precisamos. E aí fazemos dessa condição trabalho algo negativo dentro de nós. É onde atingimos o estresse, é onde atingimos desequilíbrios mentais por pensarmos em trabalho constantemente. Tem pessoas que são inclusive viciadas no trabalho. Pessoas que procuram o perfeccionismo. Aí é impossível, diante nesse momento de evolução, atingirmos a perfeição em alguma coisa. Nós podemos ser bem-sucedidos até um limite, mas a perfeição é praticamente algo impossível ainda entre nós. Entende? Quando nós trabalhamos excessivamente, o corpo vai conversando conosco, dizendo que nós já estamos na exaustão, e mesmo assim a gente insiste pela nossa satisfação íntima, pela busca constante do ter, e esquecemos do objetivo ser. Aí passamos a articular esta lei dentro de nós de uma maneira negativa, onde nós temos que chamar a vigília. A ciência já nos ampara muito em que o excesso de carga horária faz com que diminua em nós as possibilidades reais de uma saúde plena. Nós gastamos então a saúde em busca dos nossos prazeres materiais, das situações que nos são emprestadas, esquecendo de moldar a condição da busca do supérfluo e do necessário. É importantíssimo que nós tenhamos dentro da nossa execução hoje, lei do trabalho, nosso estudo, lei de sociedade, satisfação em fazer. Satisfação em conviver, lei de sociedade. Sentir prazer em estar junto. Sentir prazer em estar convivendo. Agarrar todas as oportunidades da convivência como se fosse algo sempre a ser aprendido e aprimorado por nós. Entendermos que nós temos limites na execução da lei do trabalho dentro de nós. Que nós somos altamente sensíveis. Portanto, gerar constantemente uma energia direcionada à aquisição do trabalho, à execução do trabalho, constantemente dentro de nós, cansa o corpo físico, porque a energia repetitiva faz com que aquilo se torne uma densidade negativa, fazendo com que nós angariamos então doenças adquiridas. Acabamos então, muitas vezes, gastando a nossa saúde para ganhar dinheiro, e chega um determinado período, anos acumulados nessa condição de invigilância,
E aí gastamos todo o nosso dinheiro para ver se recuperamos a saúde. E muitas vezes não conseguimos isso. E no decorrer, no final da vida, veremos que giramos em círculos. E que fizemos de dois argumentos importantes para a nossa evolução algo para o encravamento da nossa vida. Consegue entender isso? Portanto, temos que ser trabalhadores habilidosos em primeiro estarmos cientes daquilo que está acontecendo dentro de nós. E qual é o limite da minha satisfação. Porque dependendo do grau de insatisfação íntima, eu vou viver o meu período da minha vida executando a lei do trabalho constantemente de uma maneira negativa. A busca constante do ter, que nos é emprestado, fazendo com que nós executemos então essa lei tão digna, trazida por Deus nosso Pai dentro de nós, de uma maneira negativa que destrua a nossa possibilidade ou diminua a nossa possibilidade de existência, é usar uma das leis naturais criadas por Deus nosso Pai de uma forma completamente desqualificada. Consegue entender isso, gente? É muito importante, então, que nós tenhamos dentro de nós a praticidade de vivermos uma vida o mais simples possível, de encontrarmos dentro de nós um trabalho íntimo em que nós consigamos nos sentir satisfeitos, de ser algo em que nós estejamos ali não mais só com o objetivo da aquisição, e sim da busca da satisfação. A satisfação com coisas simples, para sermos felizes. Dependendo do grau de simplicidade que nós levamos à coisa, conseguimos muitas vezes ser muito mais felizes. Existe também trabalho quando o marido suporta a esposa diante das suas possibilidades e circunstâncias envolvendo a vida. Mesma coisa. Exige trabalho, resignação, paciência, que é um trabalho íntimo, quando a esposa também atura o marido. Quando a mãe cria o filho diante das suas dificuldades, articula ideias dentro da mente para dar conselhos e orientações para a evolução daquele ser. Isso também é trabalho. Isso também é lei de sociedade. E nós estamos cada vez mais ganhando possibilidades de vitória. A mesma coisa quando nós articulamos com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha, com o vizinho, com a vizinha, com o patrão, com o empregado. É trabalho. Articulamos dentro da nossa mente ideias que nos façam cada vez mais condutores do bem dentro de nós. E nós estaremos então nos direcionando a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vários dos chamados milagres feitos por Jesus é trabalho mental. Jesus fazia manipulamento de elementos para a execução dos diversos milagres contidos lá no Evangelho. E como Jesus disse que um dia nós também poderemos fazer coisas como Ele fez, e muito mais, eu posso dizer para os senhores com bastante autenticidade que nós temos muito trabalho pela frente. Mas trabalho numa condição em que eu esteja preocupado em que o que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, seja com as mãos, seja com a mente, seja da forma com a qual eu escolho o meu trabalho, tenha energias em minha mão, energias criadoras dos diversos graus de execução do trabalho, benignas. É extremamente importante que eu consiga levar os dias da minha execução de trabalho, que são pequeninos exercícios, mediante a nossa capacidade, a que Jesus diz que nós temos, de uma maneira extremamente benigna, equilibrada, harmoniosa. O que eu executo
contribui para a sociedade, que é a minha parcela de contribuição que eu posso dar, e aquilo que eu faço, da maneira que eu faço no meu dia, quanto tempo do meu dia a minha mente está estacionada no bem, está se conduzindo na harmonia, para que verdadeiramente o trabalho seja produtivo no campo benigno. O bem está dentro de mim na execução do meu trabalho. Automaticamente eu estou contribuindo para o benefício da sociedade com o meu trabalho de uma maneira benigna, seja ele qual for, em qual setor que seja. Todo o trabalho, ele tem que me dar um equilíbrio e uma satisfação em que a minha mente se conduza no bem. Se eu executo o meu trabalho com desarmonia, com desgosto, com desprazer, é preferível que eu não execute, que eu busque uma outra forma de ganho e de sustento de vida. Ah, mas nesse momento, Robson, eu não tenho essa condição, porque o país vive uma situação extremamente difícil, então o trabalho a ser feito pelo trabalho, pela ideia, a ideia tem que ser transformada. Eu tenho que arrumar algo, fazer uma lista do que é bom, uma lista do que é ruim e começar a transformar isso dentro de mim. Começar a modificar esta condição dentro de mim. Por quê? Porque se não é legal, não é aquilo que eu quero, que eu estou executando, mas eu procuro a transformação benigna em mim, a lei de atração, as afinidades vão me conduzir, uma chance vai aparecer para que eu execute amanhã ou depois aquilo que eu necessito. Então, a maneira com a qual eu tenho de tentar a mudança e a transformação para algo que eu goste, caso hoje eu não esteja fazendo, é fazer bem feito o que eu tenho em mãos. Ser evoluído como Jesus. É praticamente uma nota 10 em tudo e em todo tipo de trabalho. Não deve ser fácil aturar seres ainda sem esclarecimento como nós. Mas nós somos tolerados e para isso precisa ter muito trabalho íntimo. Nós somos tratados com paciência e para isso é um trabalho gigantesco, tanto na lei do trabalho como na lei de sociedade. Tudo que existe no nosso planeta, tudo que existe à nossa volta, é para acelerar o nosso processo de evolução. Para acontecer isso, houve-se muito trabalho de uma maneira construtiva e está a todo momento sendo executado com esse trabalho que é a comunidade planetária Terra, aquela que nós vivemos, a lei de sociedade em sua plenitude. Está entendido por aí? Está mais ou menos colocado legalzinho? Tem alguma pergunta? Alguém queira fazer alguma coisa? Praticamente, nós estamos sob uma condução simples do viver, né? Nós achamos que o resultado de um trabalho bem feito é aquele em que diz assim, eu levanto cedo e vou dormir tarde. E eu não perco um dia de trabalho. Isso é bom. Porque tudo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, faz é trabalhar constantemente, incessantemente e transformar tudo para melhor. Só que nós temos que estar mediante essa conduta de pensamento. Nós estamos nesse alinhamento igual a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós estamos verdadeiramente fazendo isso com os nossos dias. Se não estamos, nós podemos imaginar ou criar possibilidades que é trabalho, fazer isso dentro de nós, para alinhar um direcionamento de transformação em mim. Para que não andemos então na execução do trabalhar de hoje e o de lei de sociedade numa conduta negativa. Estarmos vinculados a processos negativos. Estarmos vinculados a formas que existem diversas aí na nossa sociedade, que são processos negativos que nos colocam à mercê do mal, porque está dentro de nós.
Então, quando nós trabalhamos exatamente o nosso íntimo, todo momento, todo instante. Articulamos energias com as mãos ou pensando com a mente, energias criadoras. Segunda energia mais potente que nós temos. A primeira energia é o amor, é o sentimento, é a ação mental de amar. É a primeira energia mais potente. A segunda é a criadora. E fazemos muito isso trabalhando. Quando nós estamos discutindo com a minha filha, não foi legal. A estrutura da ideia que eu tive exatamente para que nós pudéssemos conversar determinado assunto, isso é trabalho íntimo, a execução, a ação mental é trabalho, não foi legal. Nós acabamos discutindo, ela acabou achando ruim. Eu tenho que articular uma outra maneira de lidar com a coisa, de como eu falo com ela, de como eu vou adquirir a condição melhor da ideia, da conversa. É um trabalho íntimo. Eu vou passar a conhecê-la melhor, eu vou passar a estruturar uma ideia melhor. É trabalho voltado para o bem. Fracasso, então, é quando nós desistimos de fazer isso. Eu não vou fazer mais isso, eu estou de saco cheio desse trabalho. Eu não aguento mais. Olha, alguma coisa precisa aparecer na minha vida. E o que acontece quando nós estamos nesse pensamento? Nós eliminamos a possibilidade da ajuda. Isso é bem claro, viu? Quando nós estamos com o nosso processo mental em desarmonia, de uma maneira negativa, nós impossibilitamos a ajuda de quem pensa com mais qualificação, que são os nossos anjos de guarda, que são aqueles que nos ajudam. Às vezes nós pedimos uma orientação, um direcionamento melhor, mas não fornecemos mentalmente possibilidade exatamente da ajuda, porque fechamos a nossa mente numa condição negativa, seja na execução de qualquer tipo de trabalho, seja na execução da convivência no dia a dia em sociedade, seja da maneira que for. Mas ao conduzirmos a nossa vida de uma maneira negativa, nós estamos proibindo quem pensa de uma maneira mais qualificada, seja no trabalho, seja em sociedade, de nos ajudar. Então, os mais qualificados precisam da nossa autorização mental. E muitas vezes, executando o nosso trabalho dia a dia de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, nós fechamos condições de ajuda. Exatamente a mesma coisa quando nós estamos numa convivência de sociedade, seja ela qual for, nós também fazemos isso. O que muito nós fazemos diante de sociedade é falarmos mal do outro, por exemplo. O que muito nós fazemos diante de sociedade é críticas, reclamações. Nós reclamamos de tudo. É difícil contentar espíritos imperfeitos como nós. Mas nós temos que ter a agilidade, o trabalho mental de estarmos vinculados ao bem o mais tempo possível. De 24 horas do meu dia, eu tenho que ter a certeza de que X dela eu passei com a minha mente voltada para o bem. O que eu ganho com isso? Eu mudo completamente a minha frequência fluídica na ação do meu trabalho, fazendo com que ele seja mais leve e mais eficaz na minha vida, produtivo, que ele seja mais lucrativo. Muitas vezes nós somos, por exemplo, patrões de nós mesmos. E muitas vezes nós estamos diante da vida fechando o nosso próprio negócio, porque estamos num trabalho mental desarticulado exatamente com as nossas ambições, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Nós temos que ter o trabalho íntimo de saber como executamos o trabalho dentro da nossa mente. Temos que pensar em como convivemos harmoniosamente ou não diante desta proposta, porque às vezes temos um negócio, ele está dentro de nós, nos dá satisfações e ganhos,
mas às vezes os ganhos não são os mesmos o tempo todo, porque trabalho dá trabalho, e aí nós entramos numa insatisfação, num clima de reclamação, fazendo com que a nossa contribuição social também fique comprometida diante da nossa vida. Eu gostaria que os senhores pensassem nisso com muito carinho, pensassem nisso com muito amor. São energias salutares, se nós saibamos manipulá-las de uma maneira salutar. São energias destruidoras, se nós estivermos fazendo isso dentro de nós. É extremamente importante que nós então tenhamos a maturidade, a forma com a qual eu executo todas as funções da minha vida. É um trabalho árduo, pesado, ruim, ou é uma proposta que eu tenho dentro de mim, salutar, em equilíbrio, em harmonia? É importante que nós tenhamos esse trabalho íntimo. Automaticamente, o resultado mediante a sociedade é a contribuição que nos é possível para o equilíbrio do contexto do todo. Pense nisso com muito carinho, pense nisso com muito amor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a gratidão pelo trabalho, pela oportunidade de trabalho, o convite sempre que a Ângela me dá de vir aqui. Já virou a minha casa também. Já posso falar assim? Já posso falar assim? Oh, com certeza. Obrigado. Já virou a minha casa também. Agradecer a paciência dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até a próxima vez com a graça do bom Deus. Ô Robson, posso dar uma... em relação à lei do trabalho, à lei da sociedade, é muito comum a gente encontrar aquele pensamento assim... eu tenho que suportar isso porque é meu karma, eu tenho que suportar isso porque tal. Eu queria que você colocasse um pouquinho em relação a isso, porque mesmo dentro da doutrina a gente encontra até trabalhadores às vezes, né? Sim. Que fica com essa... É uma linha assim muito difícil para você avaliar. Eu tenho que suportar isso ou não? Eu tenho que correr atrás de uma outra situação. Eu acho que as pessoas vivem muito assim, com a dúvida do que tem que suportar e do que tem que correr atrás para modificar. Bem Como colocado. que você coloca isso? Exatamente. Quando nós fazemos alguma coisa que nós temos, tem algum acontecimento na nossa vida em que nós falamos assim, isso me aconteceu, eu tenho que suportar isso, né? É uma conduta mental inadequada, né? Porque suportar e não aprender a amar ou transformar o acontecimento tido como sofrimento em algo bom, ok? O que nós fazemos muitas vezes é assim, eu estou vivendo essa minha situação, é porque eu tenho que suportar ela, eu tenho que passar por ela porque eu não quero mais que isso aconteça. Por exemplo, muitas vezes, a convivência às vezes com uma pessoa difícil, um parente difícil. Seja ele o marido, a esposa, o filho, a filha, eu vou suportar, principalmente o espírita fala isso. Eu vou suportar tudo que eu tenho para passar agora, porque na próxima encarnação eu quero nem ver. Quero sair daqui quites. Eu quero sem sair, dever nada. Eu quero sair daqui quites sem dever nada. Paulo é tão carinhoso conosco que diz assim, ainda que eu saiba falar a língua dos anjos e a língua dos homens, para aprender a língua dos anjos e a língua dos homens, tem que ter muita inteligência. Ok? Sem amor, amor aqui dentro, não tem serventia. Ainda que eu dê tudo que eu tenho para caridade, tudo que me sobrou para caridade, até o meu corpo físico para a ciência, enfim, sem amor, o amor aqui dentro não tem serventia. É como um sino que soa, é como algo que funciona e não tem servir. E por que Paulo nos ensinou isso em Coríntios? Coríntios 13, né? Paulo nos ensinou isso porque é exatamente aquela situação. Eu vou aturar o meu marido
Porque já que eu me deparei com esse tipo de pessoa, eu vou até o final, porque eu nunca mais na minha vida. Então, se deparou com um parente difícil, é para ter um trabalho, tema de hoje, né? Vou puxar. Para ter um trabalho íntimo de transformação. Não é o parente difícil que tem que se transformar. É nós que temos que mudar. É nós que temos que evoluir. Consegue entender isso? O trabalho não é as pessoas transformarem do lado de fora de mim. É eu dentro dessa situação. Eu estou vivenciando esse trabalho que eu arrumei, não era o que eu queria, mas eu vou tolerar, eu vou suportar, porque é só o que eu tenho. Você vai fazer mal feito. Você vai viver a vida numa angústia. A arte da vida é a transformação. Deus transforma tudo para melhor. Então eu estou aturando o meu irmão, eu vou aturar porque a gente só se encontra agora em festa, formatura, casamento. Entendeu? A gente não convive mais, ele vive do dele, eu vivo do meu. A gente não se toca. Eu só aturo nas festas. Não é o irmão que tem que mudar, é nós que temos que mudar em relação ao irmão. Esse é o trabalho íntimo. Esta é a construção. Não adianta suportar. Se está aqui e eu não consigo engolir, está do jeito que começou. O ajuntamento, por exemplo, da dificuldade, não é para fazer sofrer, é para aprimorar. Existe uma diferença muito grande em você tolerar algo, eu vou tolerar. Não está se aprendendo, está estacionado, você não está suportando, está sufocante. Mas você não procura as coisas boas, você só vê as ruins. Aí você entra num patamar de uma frequência mental, que é resultado do que eu penso e do que eu faço com a minha mente. Uma frequência negativa, está à mercê do mal. A espiritualidade negativa te ataca por ali. A arte de tudo que fazemos é a transformação de como eu lido. Não é aturar. Eu estou vindo no centro espírita, eu já trabalho no centro espírita, eu trabalho aqui nessa casa há 100 e tantos anos. Né? Vou até o final, porque quando eu morrer eu quero pro céu. Não, tem que ir, eu trabalho aqui, ó. Eu mereço. Eu mereço. Né? O que você faz lá? Eu dou passo, eu faço atendimento, eu perfuro o cartão, eu ajudo a pessoa, eu faço tudo. Eu faço tudo, eu já fiz todos os cursos, eu já passei por tudo que eu tinha que passar. Mas está dentro de si, não se transforma, não muda. Né? O que acontece muito com os espíritas é que entra, deixa o saquinho, né, lá fora. E quando sai, pega ele de volta e segue a vida sem transformação. Porque muitos acham que porque frequenta, porque vem no centro, porque trabalha, ou vai em qualquer instituição religiosa, vai ganhar os céus. O céu só vem quando a mente produz ação, pensamento benigno. Os bons companheiros espirituais trabalham muito para isso. Trabalha na articulação do bem. Trabalha na produção do bem. Automaticamente executa uma lei de sociedade com mais primor. Não faz as coisas reclamando. Para fazer reclamando, para entrar no estágio mental de reclamação, de dúvida, sabe? De suportar. Eu não aguento mais, mas eu vou até o final com esse bendito casamento que eu já estou há 20 anos, eu não vou largar agora. Porque se eu largar agora, eu tenho medo de pegar depois. Pior. E o problema é que às vezes tem 20, pode passar 40 antes de desencarnar e ter que pegar depois. Porque passou Por quê? os 40... Porque passou os Sem a 40, resignação. passou os 40 numa condição mental estacionária. Entendeu? Nós estamos, tudo que acontece em nós é para articular a condição do amor, nos aprimorarmos ao amor, que nós não conhecemos devidamente ainda. Nós temos muitos tipos de amor mentais, egoístas, orgulhosos, vaidosos. Ok? Mas nós estamos num processo íntimo, num processo ainda reduzido dos pequenos exercícios que nós temos aqui. Então, quando algo difícil, quando uma tarefa difícil nos vem, não é para fazer sofrer, é para nos fazer aprimorar.
melhorar aquilo dentro de nós. Ok? Principalmente quando lidamos com pessoas difíceis. Nós sempre queremos que as pessoas se transformem primeiro para mudar. Ah, ele não vem falar comigo? Ah, tudo bem, eu vivo do meu, ele vive do dele. E eu não preciso falar com ele. Passa 5, 6, 7 anos, não vai falar com o irmão. Não vai falar com o pai. Não vai falar com a mãe. E Jesus é tão sutil. Vá lá, se recomponha com o seu inimigo, depois venha com o coração todo limpo para mim. Isso é trabalho. Isso é transformação. E a transformação do meu pensamento com a outra pessoa é lei de sociedade. Executamos então um processo de evolução dentro de nós, desde que entendamos a nossa vida. Né? Muitas vezes nós falamos, por que perto de mim está isso? Por que esse problema está perto de mim? Por que essa doente está perto de mim? Ou esse doente? O parente, ou amigo, ou a pessoa doente está exercitando o exercício da doença, trabalho íntimo de tolerância, resignação, transformação. E quem está perto vai prestar a caridade não para tirar a saúde da pessoa, mas para amenizar o sofrimento dela. Lei de sociedade, lei de trabalho de caridade. E Paulo é tão carinhoso conosco quando nos coloca no próprio Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Poderia dizer que sem trabalho, de todas as espécies íntimas não tem salvação. Poderia dizer que se não tiver trabalho numa conduta boa, não há produção da lei de sociedade. Enquanto nós nos preocupamos com os que estão, os acontecimentos íntimos que está diante da nossa política, administração do nosso país, eles estão angariando, por exemplo, problemas sérios de sociedade. Sérios. Que eles vão ter chance para resolver no futuro. Estão articulando o seu trabalho de uma maneira maligna. Mas cada um conforme as suas obras nos diz Jesus. Ok? Fique na paz do Mestre Jesus mais uma vez. Gratidão pela possibilidade do trabalho. E até a próxima oportunidade com a graça do bom Deus.